Olá, turma 601, 602, 604. Hoje eu estarei explicando para vocês alguns exercícios da aula passada e alguns exercícios que vocês farão na aula de hoje envolvendo as medidas de comprimento. Tá? Na página 278 eu vou explicar a letra A, né, como foi trabalho da aula anterior, pedindo para transformar 4,67 metros em centímetros, né? O que nós vamos fazer, gente? Nós temos as unidades de medida de comprimento: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A gente vai encaixar o que a gente tem no enunciado da questão. A gente tem metro e quer transformar em centímetros, não é isso? Então, ó, metro está aqui. Vou colocar aqui na parte de baixo, tá bom? Ó, metro. Metro, para até chegar a centímetros, tem que passar pelo decímetro primeiro. Então, vou botar decímetro, depois coloco centímetro, tá? Então, eu vou posicionar o 4,67 no metro e vou andar quantas casas até chegar em centímetros? Duas casas, aí multiplico por 10 aqui e por 10 aqui. Então, qual vai ser o resultado? Por que a gente vai multiplicar? Porque o metro ele é maior que o centímetro. Quando você anda com a unidade de medida de comprimento da esquerda para a direita, ou seja, do maior para o menor, a numeração vai o quê? Vai aumentando. Então, se eu andar uma casa, o 4,67, tá? Vou explicar através do número decimal. A gente vai andar uma casa, aí viraria 46,7 na segunda casa, tá? Na terceira casa, multiplicaria por 10, andaria mais uma casa, viraria 467 centímetros. Ou vocês poderiam fazer o seguinte: pegar o 4,67 e multiplicá-lo. Vocês podem ver que tem duas casas depois do método decímetro ao centímetro. Multiplicaria por 100. Daria o mesmo resultado. Tudo bem? Na questão 12, está perguntando na letra A: quantos metros cabem em 12 quilômetros? Quais são as unidades de medida que eu vou colocar? Metro e quilômetro, né? Ele quer saber quantos metros cabem em 12 quilômetros. Então, eu vou começar o quê? O maior, né? O quilômetro. Então, eu boto lá, quilômetro, tá? Peraí, hectômetro, decâmetro e metro. Aí eu vou colocar o 12 aqui. 12. Quantas casas são até nós chegarmos a metros? São 3 casas, não são? Então vai de 10 em 10, ó. Eu coloco vezes 10, vezes 10, vezes 10. É como se eu colocasse 12 vezes 1000. Que aí no caso dá 12.000 metros. Tá? Na questão 13, a letra A está pedindo para efetuar as operações, só que ele quer transformar tudo em metro. Na letra A está 2,35 km mais 7.540 metros. O 2,35 está em quilômetros. Eu tenho que transformar em metro para depois eu conseguir somar com 7.540 metros. Então, o que eu vou fazer? Coloco lá quilômetro, ó, hectômetro, decâmetro, até chegar na transformação, né? Metro. Então, eu coloco 2,35 aqui. São quantas casas? Ó, uma, duas, três. Então, o 10 apareceu 3 vezes, né? Na multiplicação. Se nós multiplicarmos o 2,35 por 10, vão dar uma casa. Aí, na segunda casa, o 2,35 viraria o quê? 23,5. Tá? Na terceira casa, porque vai tirando a vírgula, porque a quantidade de zeros que tem para a gente transformar aqui. Porque a numeração vai o quê? Ela vai aumentar, porque o quilômetro ele é maior do que o metro. Então aqui, ó,
na próxima casa viraria o quê? 235. E na última casa teria que acrescentar o zero. Por quê? Se você pegar o 235 e multiplicar por 10, vai dar 2.350 metros. Agora eu posso fazer a soma 2.350 metros somado com 7.540 metros. Tá? E coloca lá 0, aí ó, 5 mais 4, 9, 3 mais 5, 8, 2 mais 7, 9. Então, 9.890 metros. Tá bom? Vamos para a questão 15, tá? Se vocês analisarem aí da página 278, ó, a ilustração a seguir representa a estrada que liga a cidade de São Paulo, tá? Considerada como quilômetro zero. Vou colocar aqui para mostrar para vocês, ó. A Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. Então, São Paulo, ó, São Vicente está marcando 70 quilômetros. Até a Praia Grande são 5 quilômetros, porque 70 até 75, 5 quilômetros. Depois da Praia Grande até Mongaguá. Depois até Itanhaém e até Peruíbe. Aí vamos ver o que ele está pedindo na letra A, tá? Uma vez por semana, Eurico sai de São Paulo, passa por todas as cidades do caminho e vai até Peruíbe para fazer entregas de mercadorias. Letra A. Quantos quilômetros Eurico percorre quando vai de Itanhaém a Peruíbe? Tá? Então, vou fazer a conta, ó. Vamos lá. Tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Itanhaém até Peruíbe. Ó. De Itanhaém até Peruíbe, vocês vão pegar 141 quilômetros e vão diminuir com 109 para achar a diferença. Essa vai ser a resposta da letra A. Já na letra B, ó, em uma ocasião, o pneu do automóvel de Eurico furou entre Praia Grande e Mongaguá, a 600 metros da Praia Grande. A quantos quilômetros de São Paulo estava Eurico quando esse pneu furou? Seu pneu furou. Então, ó. Vamos lá, a gente vai analisar, ó, entre a Praia Grande e Mongaguá. Então, eu vou pegar, ó, aqui tá marcando quanto? 75, não é isso? Quilômetros. Só que a pergunta, ela está sendo dada em quê? Ele quer saber em metros. Não é isso? Então, o que a gente vai ter que fazer? Tá falando que são o quê? 600 metros, né? Na realidade, ele quer saber quantos quilômetros. Vou ter que pegar 600 quilômetros e transformar em metros. Tá? Vou ter que fazer um outro cálculo. Já na letra C, tá? Vou mostrar aqui para vocês que ele quer saber, ó, de São Vicente a Itanhaém, a companhia telefônica estendeu um cabo para a instalação de linhas telefônicas. Quantos metros de cabo foram instalados no mínimo? Então, a gente vai ter que fazer a diferença de São Vicente até Praia Grande. Dá uma diferença de 5 quilômetros. Depois da Praia Grande até Mongaguá, né? Vai dar uma diferença de 21 quilômetros, porque 96 menos 75, 21. E de Itanhaém até Peruíbe, dá uma diferença de 13. No primeiro deu uma diferença de 5, depois uma diferença de 21, depois uma diferença de 13. Vocês vão somar tudo. No final, vocês vão transformar em quê? Que ele está pedindo? Em metros, tá? Agora, as atividades de hoje, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vocês vão fazer os cálculos das questões 16 até 19, tá? Vou fazer uma leitura aqui, ó. O pico da neblina na Serra do Imeri tem 29,9378 hectômetros de altitude. O pico dos 3 estados na Serra da Mantiqueira tem 2,665, né, quilômetros de altitude. Qual é a diferença em metro entre as altitudes dos dois picos? O que a gente vai fazer? Ó? Olhando para o caderno aqui, ó, posicionei, eu preciso transformar o hectômetro, que é o que aparece no enunciado da questão, em metro. Então, são duas casas para a direita, porque o hectômetro ele é maior que o metro.
Aí vocês vão dar duas casas. Na primeira casa botar vírgula aqui e na segunda aqui. Aí vão achar a numeração. Na segunda situação, que é 2,665 quilômetros, até chegar em metros, são quantas casas? Então, eu vou andar, ó, a vírgula está aqui. Eu vou andar 3 casas, ó, 1, 2, 3. Aí vai posicionar aqui. Quando falar diferença, que operação matemática a gente trabalha? É a subtração, né? Tudo bem? Já na questão 17, ó, voltando aqui, ó. Quanto devo pagar por 380 centímetros de uma fita que custa R$ 2,50 o metro? Só que a fita aqui está aparecendo em centímetros, então eu preciso transformar 380 centímetros em metros, para depois multiplicar pelo valor, porque 1 metro custa R$ 2,50. Então a gente vai voltar para o caderno aqui e vamos analisar. Ó, a questão 17, ó. 380 centímetros está à direita do metro, então são duas casas, significa que esse número vai diminuir. Então, quando isso acontece, eu faço a divisão por 10 e faço a divisão por 10. Por quê? Agora é da direita para a esquerda. Depois que eu achar o resultado, eu vou multiplicar por 2,50. Tá? Já na questão 18, vou voltar para o livro e volto para o caderno, tá? Em um cruzeiro, o navio Pandora percorreu 450 milhas marítimas. Sabendo que uma milha marítima equivale a 1.852 metros, quantos quilômetros o navio percorreu? Vamos para a questão 18. A gente sabe que uma milha, 1.852 metros, né? O navio Pandora percorreu 450 milhas, então eu vou pegar 1.852 e multiplicar com 450. Isso vai me dar em metros. Só que ele quer saber quantos quilômetros. Depois que eu achar o resultado, eu vou transformar o metro em quilômetros. Então, metro até chegar a quilômetro, ó, são 3 casas. Então, vai dividir por 10, por 10, por 10. Se a gente for analisar, tem 3 zeros. Então, é como se eu pegasse o resultado e dividisse por 1.000. E na questão 19, vamos lá novamente. Renato tinha R$ 56 para comprar arame para cercar um terreno retangular de 6,5 metros de frente por 28,5 metros de fundo. Se Renato comprar um arame que custa 20 centavos o metro, quantas voltas de arame no máximo ele poderá fazer para cercar o terreno? Então vamos voltar para o caderno. O terreno é retangular. Espera aí, agora melhorou. Aí o terreno ele tem, né, 28,5 de fundo e 6,5 de frente. Então significa que quando eu desenho um retângulo, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Para cercar o terreno todo, eu tenho que saber aqui, ó, a quantidade que vai ser cercada. Então eu faço o somatório e encontro 70 metros. Ele diz, no exercício diz que 1 metro custa 20 centavos. Então, eu vou pegar 70 metros e multiplicar por 20 centavos. Quantas voltas ele vai dar? Ele tinha R$ 56 para poder comprar o arame. Eu vou pegar R$ 56 e vou dividir pela quantidade do resultado que vai dar aqui para cercar esse terreno todo, tá bom?